Olá, eu sou a Camila Baroni e você está no Comunique Seu Propósito. Hoje eu vou conversar com a Patrícia Maia, do escritório Barbosa Maia Advogados. E ela vai contar um pouquinho da história dela e do propósito de vida dela. Oi, Camila, tudo Seja bem? Muito bem-vinda. obrigada pelo convite, muito obrigada. É um prazer, uma honra estar aqui e poder, obviamente, com o seu público, falar de maneira descontraída do nosso dia a dia, dos desafios, É do isso que aí. nos fez chegar até aqui e principalmente sobre o nosso propósito, né? Exato. Seja muito bem-vinda, estou muito feliz de você estar aqui. Obrigada. Então, eu sempre começo, as pessoas. Eu já começo assim, bem rápido. Sim, Me conta, qual que é o seu propósito? muito bom, essa eu gostei. Já Direto ao ponto, exatamente, já para direto ao quebrar o ponto. gelo. Bom, é, eu tenho uma história, né? Uma história de vida, um tanto, claro, não sou ali muito diferente da grande maioria da população brasileira. Então eu vim de uma família humilde, né? De uma família, eu fui criada numa comunidade na zona norte de São Paulo e eu sou fruto da educação. Eu sou fruto, né, da educação que muitos criticam e que a gente sabe da polarização do nosso país, infelizmente, mas eu sou fruto da educação, eu sou fruto da visão, da resiliência, da força, e um dos meus propósitos é justamente utilizar de maneira significativa as skills que me trouxeram até aqui, para que eu consiga levar para a comunidade de onde eu saí um instituto que pudesse transformar a vida de muitas pessoas que estão ali. A gente sabe que, se a gente parar para pensar no acesso de hoje, comparar o acesso que as pessoas, que a população tem hoje, que o povo, os jovens têm hoje, Do que a com o gente. acesso de 25 anos Sim, atrás, cara, é muito diferente, muito. né? Então, hoje, a gente tem acesso à educação, cultura, entretenimento, mas a minha ideia central é que, por meio do meu trabalho, a gente consiga levar, montar um instituto, mas que possa fazer diferença na vida das pessoas em vários aspectos, Uhum. não só sob o ponto de vista educacional, mas também sob o ponto de vista empresarial. É justamente, eu não sei, às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas hoje vivem sem propósito, ou fala-se muito de propósito, mas não sabe qual é o seu propósito. O meu Exatamente. propósito é esse, é dar a oportunidade que um dia alguém me deu, né? Óbvio, de uma maneira diferente, mas trazer oportunidade para minha região, para minha comunidade, levar voz para o meu segmento. É justamente a voz da mulher, eu não sou nenhum tipo Isso. de feminista, mas a voz da mulher no mercado de crédito, porque é um mercado muito masculinizado, é um mercado que ainda existe, tá, gente? Ainda existe. Ainda existe preconceito, ainda existe um tipo de. Ai, como é que eu posso te explicar? Tem ainda um pouco de receio em relação à mulher, a mulher mais jovem, no mercado tão masculino como o mercado de crédito. Então, eu quero realmente levar a voz para mulheres que, assim como eu, tiveram que enfrentar muitas barreiras para serem reconhecidas como realmente uma referência dentro do seu nicho, né? Dentro do meu Sim. mercado. Então, eu tenho o propósito educacional, o propósito de realmente transformar e levar conhecimento para o lugar onde eu vim, né? Para a comunidade de onde eu Uhum. saí, para que existam mais Patrícias, mais Camilas, Muito mais legal. Marias, né? E ao mesmo tempo também fazer com que a mulher tenha cada vez mais voz nesse mercado de crédito e no mercado financeiro. Não, eu acho que isso é maravilhoso, porque você falou, não sou muito feminista nem nada, mas eu acho que nós mulheres teríamos que ser um pouco assim, né? Porque a gente tem que valorizar a gente. Se a gente for ver a nossa trajetória, até pouco tempo atrás a gente não votava, Exato. né? Então, assim, a mulher estar no mercado de trabalho e se mostrando é muito pouco tempo. Então a gente tem que valorizar mesmo e mostrar que nós somos bastante competentes. Não é à toa que a maioria das mulheres hoje, elas ocupam as faculdades, pós-graduações. Você pode ver nos clubes que você faz parte. A maioria são mulheres, se você prestar Verdade. atenção. Porque a mulherada tá aí querendo aparecer e mostrar a competência dela. Infelizmente, não é só no mercado de crédito, né, que ainda a mulher é pouco valorizada. Eu acho que é em qualquer área, Exato, né? exato. Então, eu acho que é muito legal esse seu propósito de ajudar as mulheres, principalmente a dar voz para o mundo. Eu acho que se cada vez mais tivesse gente que fizesse isso, o mundo estaria muito melhor. Sim, Então, sim. somos muito gratos por você ter esse Ai, propósito não, aí. com certeza. E você sabe que, fazendo um gancho do que você está me falando, Cá, por exemplo, quantas de nós já participamos de vários processos seletivos em que nós
Era um valor de salário para a Isso. mulher e um valor de salário para um homem. Ao longo desses meus 19 anos de carreira e de atuação no direito, eu já passei por tudo que você pode imaginar. Então, assim, assédio era uma coisinha mais leve que acontecia, né? É É. uma coisinha mais leve que acontecia, mas, por exemplo, eu já perdi a liderança de uma equipe, a coordenação de uma equipe, porque eu engravidei. Então, até cheguei a ouvir em um momento de um ex-chefe meu, né? Eu falo chefe, não líder, porque isso é uma posição de chefe, não de liderança. Um líder Sim, jamais diria já isso, faria isso, né? né? Mas eu ouvi que, olha, tá vendo por que você perdeu a mão da equipe? Porque você tá grávida. Então, seus hormônios agora tá nítido, Gente, porque que seus absurdo. hormônios. Então, eu fiquei pensando, eu falei, caramba, porque presta atenção. Quantas de nós, né? Nós somos multitarefas. Então, hoje eu tenho 42 anos, eu tenho 2 filhos, um filho de 10, um filho de 16, um marido, 2 cachorros, um escritório, uma empresa de cobrança, uma empresa educacional. Só que não me é permitido, mesmo em 2025, tá? Não me é permitido e não é permitido que nós não estejamos bem. Não é permitido que nós não estejamos num dia não tão legal. Não é permitido que nós passamos por momentos, por algumas fragilidades, porque sempre alguém vai atrelar um deslize nosso a uma questão fisiológica da mulher, Ai, uma tá de questão TPM. hormonal, Ah, tá de exato. TPM. Ah, tá de TPM. É sempre assim. Exato. Então, às vezes, até eu comento essas coisas, né? E meu marido fala pra mim, ai, não vem com esse feminismo. Não é feminismo. Não Isso é. é É realidade. isso. É diferente. Hoje a gente tem grandes vozes no mercado financeiro, né? A CEO do Nubank, da Isso. Nubank, muitas mulheres à frente da XP e por aí vai, né? Muitos nomes consideráveis, mulheres despontando o seu mercado, ganhando voz e fazendo, e empoderando outras mulheres. Mas até então, se a gente parasse para pensar até antes da pandemia, não tínhamos esse movimento todo, Não. né? E se a gente transportar isso também cá para o direito, no direito ainda acontece muito disso. Às vezes a gente vai participar de alguma rodada de negócios e se tiver a Patrícia ali falando de um mercado e se tiver um outro homem falando do mesmo mercado, por que eu falo que é um mercado meio masculinizado, mais predominantemente masculino? Porque se a gente parar para pensar, 90% dos donos de fundos de investimento, de securitizadoras, de factoring, são homens. A gente tem pouquíssimas mulheres, né, que estão à frente desse São negócio. a cabeça disso, né? Exato, exatamente. Dentro do mercado de crédito, eu conheço muito, né, assim, que a Charlotte Odebrecht, que eu admiro demais. Então, ela é dona de um grande fundo de investimento, está à frente dessa operação. Mas ali, chegando próximo dela, não temos outros grandes nomes. A grande maioria são homens. E aí a gente percebe que quando um homem se comunica com outro, eles estão ali, né, meio que na mesma sintonia. E a mulher, eles até podem nos dar voz, mas, querendo ou não, primeiro vão escutar a opinião de um homem. Enfim, mas a ideia central é justamente mostrar um propósito que não é uma guerra, não é uma guerra entre homens e mulheres, mas sim que nós somos mães, somos fortes, somos guerreiras, somos aguerridas, somos muito competentes, muito dedicadas e podemos, sim, alcançar qualquer posto, qualquer posição que nós quisermos, né? Sim. Não, com certeza, isso é maravilhoso. Mas eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que falar mesmo, assim, principalmente na sua área, né? Porque a gente escuta mesmo, ouvir, assim, eu tenho uma grande amiga que hoje ela é head de diversidade e equidade da Coca-Cola, América Latina aqui, né? E ela já falou pra mim, e ela é negra. Eu não sei como que fala hoje, se é negra, se é preta, enfim. Acho Mas que tá tudo certo. tá tudo certo. E ela já falou pra mim que ela já teve várias questões disso, de ganhar muito menos por ser mulher Exato. e pela condição racial. Sim, Então, assim, é muito louco isso. Por quê? Qual que é a diferença? exato. Não é? Então, eu acho que a gente tem que falar. E a gente tem visto... A mídia tem dado mais espaço pra falar sobre isso. As questões, principalmente de violência contra a mulher, né? A gente tem visto algumas coisas Sim. aí. Mas isso é uma coisa que é meio de passado. Isso traz no nosso inconsciente coletivo. Sim. Se a gente estuda a parte histórica, eu não sei se... Eu tava assistindo uma entrevista na TV Brasil essa semana,
e uma psicanalista falou que na época do Renascimento, lá na Europa, Inglaterra, na França, tal, os homens, eles eram autorizados por lei a espancarem as suas mulheres, eles só não podiam quebrar ossos. Nossa. Então, assim, pensa, isso tá no nosso DNA, Exato. de alguma forma. É verdade. Por isso que o homem, às vezes, ele se sente superior à mulher, porque ele já foi, Sim. né? Então, e aí tem essa questão de violência e tal. Mas enfim, mas eu acho isso muito legal, vamos voltar na parte do direito, porque você tá dando voz para outras mulheres e elas podem se espelhar em você Sim. para pensar, eu posso fazer o que a Patrícia tá fazendo. Então me conta um pouco da sua trajetória. Você contou aí, já teve umas questões, né, não muito legais quando engravidou e tal. Acho que todo mundo já passou por algumas questões por ser mulher, enfim. Mas me conta assim a sua trajetória e como você chegou até aqui, né? Foi um caminho árduo, não foi nada fácil, claro, como a grande maioria das pessoas, isso não é uma questão só minha. Eu nasci na Zona Norte de São Paulo, como eu te disse no começo do nosso bate-papo. Eu morava numa comunidade que chama ainda, né, Mutirão, fica às margens da Fernão Dias. Antes de morar lá, eu morei na Vila Medeiros, que fica bem na Zona Norte de São Paulo, no coração da Zona Norte, Conheço. né? Tem o restaurante lá, Isso, Mocotó. Mocotó. Exato, inclusive... Eu tive um ex-namorado que morava na Vila Medeiros. Jura. E assim, passei por grandes dificuldades na minha infância, né? Minha mãe, ela é uma das minhas maiores referências de força, garra, resiliência. A minha mãe, ela foi minha primeira treinadora. Eu tive grandes treinadores. A primeira grande treinadora da minha vida foi a minha mãe. Por quê? Ela, com toda a dificuldade que ela enfrentou, vindo do Nordeste com 16 anos de idade, depois ela engravidou com 17, eu nasci, me criou sozinha, muito nova, me criou sozinha, ficou comigo, e quando eu me tornei, saindo da infância, já na infância, né, ali na fase inicial da escola fundamental, ela sempre me treinava para ser a melhor. Então, todos os dias eu ia para a escola com a missão de ser a melhor. Óbvio que hoje a gente sabe que essa pressão toda não funciona, né, com essas novas gerações, mas naquela época, funcionou. Em 1980 e bolinha, funcionava e tinha que funcionar. Então minha mãe todos os dias ela falava pra mim, eu tinha que apresentar o boletim, e o meu boletim ele não podia ter nenhuma nota abaixo de 9. A minha mãe dizia que nota menor que 9 não era nota de gente, e que eu já tinha nascido pobre, filha de nordestino, porque naquela época, em 1980, tinha muito preconceito acerca do nordestino. Ainda tem. Exato, ainda tem. E que, obviamente, a única coisa que poderia me levar a algum lugar ou mudar o meu cenário era a educação. E isso, ela estava completamente certa, tá? E eu saía todos os dias para ir para escola, sempre estudei escola pública, escola municipal, estadual. A primeira escola onde eu comecei a frequentar, ela ficava na rua de cima da minha casa. Então, eu ia sozinha para a escola, tinha um morrão, eu tinha que subir aquele morro gigantesco ali lá na Vila Medeiros, e eu ia com essa missão de ser a melhor. Então, não tinha meio termo, cá. Não tinha meio termo, não tinha 8, não tinha 7, era realmente, eu tinha que ser a referência da sala. E eu embuti aquilo na minha mente de uma maneira tão significativa que aquele era meu manual. E eu trouxe esse manual comigo até hoje. Eu tenho muita dificuldade de lidar com perdas, com imperfeições, com coisas que saem fora da curva. Eu tenho muita dificuldade. Já fiz muita terapia, né? Muita terapia. Eu tô tentando desconstruir esses dogmas, mas eles estão enraizados dentro de mim. Até hipnose eu já fiz, pra você ter uma ideia. Mas é porque os nossos valores, eles são construídos, a maioria das nossas crenças, tudo do 0 a 7 anos. Exato. Então, foi nesse momento. Exato. Então, é difícil mesmo tirar. E cada vez que eu tirava e que eu era exaltada como a melhor aluna da escola, porque eu fui durante anos consecutivos, aquilo era um orgulho tão grande, mas não porque eu queria me aparecer, né, pros outros e tal. Não, pra minha mãe. Sua mãe. Então, eu não podia decepcionar a minha mãe. E até hoje, com 42 anos, eu continuo nessa máxima. Eu não posso decepcionar a minha mãe. Então, olha o grau de respeito que a minha mãe sozinha, mãe solteira, conseguiu embutir. Com 17 anos. Com 17 anos na minha cabeça. Então, ela foi minha primeira treinadora. E a dedicação dela em relação a mim, cá, era tão surreal que ela me treinava. Exemplo, eu tinha um teatro para apresentar na escola. Ela passava todas as falas comigo. Ela sentava e passávamos as falas.
Todas, todas. E eu tinha que repetir para ela até que estivesse irretocável. Então a minha mãe foi me treinando todos os dias para ser excelente, para ter um grau de excelência. E assim foi indo. Depois nós saímos da Vila Medeiros, fomos morar nessa comunidade, porque a gente sempre morou de aluguel. E naquela época, a Luísa Erundina, ela, e é uma política que eu admiro até hoje, né? Uma das mulheres na política as quais eu vou admirar a minha vida inteira, e não é sobre esquerda ou direita, Sim, é sobre sobre pessoa. minha concepção de vida, entendeu? E sobre pessoa. Então ela vai ser uma política, uma figura política a qual eu vou admirar para o resto da minha vida, independente de qualquer polo que esteja dominando o nosso país. E ela fez o movimento de casas populares. Na verdade, esse movimento já existia, mas a Luísa Erundina, quando ela assumiu a prefeitura, ela colocou em prática, em que as pessoas que iam morar naquelas casas, elas mesmas construíam a sua casa. Então, de sexta, sábado, aliás, desculpa, de sábado e domingo, a minha mãe e o meu padrasto, que foi depois a minha mãe casou, quando eu completei 8 anos, né, só fazendo um gancho, ela casou. E ela teve um outro filho, que é meu irmão, e o meu padrasto, que me ajudou, que ajudou a cuidar de mim também, que foi uma pessoa excelente, que passou pelas nossas vidas. Eles iam para esse lugar mutirão e lá eles começaram a construção. Então, cada família era responsável pela construção da sua casa. Então, eles ajudavam a cimentar, a colocar os tijolos, né, um em cima do outro, enfim, a construir. Então, isso acontecia de sábado e domingo. E sábado e domingo, qual era a minha tarefa? Cuidar do meu irmão pequeno. Então, minha mãe saía muito cedo, de sábado e domingo, junto com o meu padrasto, para construir a casa, e eu ficava cuidando do meu irmão. Em uma dessas ocasiões, a nossa casa era muito assaltada, lá na Vila Medeiros. Nossa. Muito assaltada. Eu acho que todo mês alguém assaltava a nossa casa. E aí hoje eu penso, gente, como é que a pessoa tinha coragem de assaltar uma família tão pobre como a minha? Então, assim, inclusive a gente passou muitos anos sem televisão. Olha o grau, né? E pra gente estava tudo bem, porque era o que a gente tinha, né? Era o que tinha. Então, o meu padrasto, ele trabalhava fazendo transportes, carregando caixas, cargas, e aí, naquela época, queria-se muito ter televisão. E eu lembro que ele comprou uma televisão muito grande, e aí esse foi um dos primeiros traumas que eu tive na vida. Eu acho que eu nunca contei isso num podcast, já contei várias coisas, mas essa é a primeira vez. Esse foi um primeiro grande trauma que eu tive na minha vida, por quê? Eu lembro do meu irmão, acho que tinha 1 aninho e meio ou 2, eu também pequenininha, com 9 anos, 9 ou 10, a gente assistindo o Chaves, lembra daquele episódio, aquele programa do Chaves? Sim. Chapolin? A gente assistindo o Chapolin e a porta ficava aberta, porque naquela época a gente deixava as portas abertas, né? Nisso chegou um cara e aí ele falou o nome do meu padrasto e falou que ele tinha mandado buscar a televisão para consertar. E eu deixei o cara entrar. Pequena. Sim, era criança. Olha só como Deus me protegeu naquele momento, protegeu a mim e meu irmão. Ele entrou, ele pegou os lençóis da minha mãe, enrolou a televisão nos lençóis, colocou numa sacola lá. E foi embora. E foi embora. Quando a minha mãe chegou, eu falei, mãe, o moço veio e ele levou a televisão. Minha mãe, que moço? Camila, nós passamos mais de 2 anos sem televisão porque não tinha dinheiro pra comprar. Puxa. E aí, o que a gente fazia? A gente saía da nossa casa, ia passar a hora do Chaves, do Chapolin ou do desenho. Aí os vizinhos tinham um pouco de dó e todo mundo se ajudava muito, né? Era diferente, muito. né? E a gente ia pra casa da vizinha assistir televisão lá. Quando terminava, a gente voltava pra casa, tomava banho, jantava e no outro dia pra escola. E foi assim por, acho que mais de 2 anos. Até que nos mudamos de lá, nossas casas ficaram prontas, as casas da comunidade ficaram prontas. E passamos a morar lá no mutirão. Como eu disse no começo, ficava às margens da Fernão Dias, não tinha passarela. Então a gente tinha que atravessar as 2 pistas, não era duplicada ainda, né? A gente atravessava as 2 pistas para ir para a escola, andava às margens, chegava na escola, ia e voltava. E a minha mãe me levava para a escola todos os dias. E eu sempre fui realmente uma das melhores alunas da escola, porque justamente eu tinha que seguir essa cartilha. Só que eu não me contentava com aquela situação financeira. Então eu queria muito ganhar dinheiro. Então uma coisa eu sabia que grandes planos o universo, Deus, a vida tinha pra mim. Eu não sabia como é que eu ia fazer pra chegar lá, mas eu sabia que tinha algo grande. E a minha mãe fala que eu sonhava demais. Eu sonhava tanto que eu imaginava tudo dentro da cabeça. Então, às vezes, quando não tinha televisão, o que eu fazia à tarde? Eu brincava
eu fazia teatro. Só que Então. nesse teatro, eu era sempre uma pessoa muito famosa, eu era muito rica, eu tinha muito dinheiro. Então, eu até mentalizava as coisas que eu ia Você comer. estava manifestando. Porque quando a Exato. gente faz isso, a gente vai criando na nossa mente. Olha, Olha olha que que incrível. que Você incrível, né? criou a sua realidade. Você acredita? E eu gostava muito, tinha uma bolacha, eu acho que você deve ter lembrar dela, que eu comia na infância, que era aquela Tostines quadrada de chocolate. Eu super lembro. Ai, como meu sonho era comer aquela bolacha, porque nessa época, e a ideia não é falar sobre pobreza, tá? A ideia é passar visão. Sim, sim. Então, assim, eu com 10 anos, já, de maneira inconsciente, já entendia que a minha visão era maior do que a minha condição. Isso. Então, assim, É sobre. mentalidade. Exato. É sobre mentalidade, é sobre visão. Não é sobre se vitimar, porque eu nunca me vitimei. É sobre visão. Então, eu tinha visão e eu já materializava isso. O que eu fazia à tarde? À tarde, eu simulava um teatro em casa, que eu tava com as minhas amigas, comendo bolacha Tostines. Olha, fazendo propaganda, mas acho que nem tem mais, Não né? tem mais. É. Comendo bolacha Tostines e tomando um chá, tomando alguma coisa. E aí, nesse meu universo, na minha casa tinha videocassete, porque eu sou da época do videocassete, Eu né? também. É, A gente tem a mesma idade. exato. Na minha casa tinha videocassete, tinha telefone. Então eu imaginava só coisas boas, só mentalizava coisas boas. E no dia seguinte, óbvio, a gente ia pra realidade e faz parte do processo, tá? E com isso, o que eu fiz? Eu já ficava antenada, porque eu era de me conectar. Então na escola, eu fiquei sabendo que tinha uma amiga minha, a Aline, e assim, olha, a Aline faz anos que eu não a encontro, mas todo podcast eu comento sobre ela. Um dia ela vai assistir e vai lembrar que é ela. Essa minha amiga Aline, ela tinha uma tia. E essa tia trabalhava para uma tecelagem que eles costuravam lona que revestia o cilindro aonde as bolachas, os biscoitos são assados. Por quê? A massa não vai direto naquele cilindro que roda e vai para o forno. É. Ela é revestida de uma lona que ela é com goma. Só que para fechar esse cilindro precisava de 2 pessoas e isso era manual para fechar e costurar essa lona. Então o que eu fiz? Eu entrei em contato com essa minha amiga, pedi para ela me apresentar para a tia dela. A tia dela falou assim: você quer fazer? Só que você é pequena, você tem 11 anos, você não pode. Sua mãe tem que vir e fazer o cadastro. Nisso eu já arrastei a minha mãe, nós fomos lá, fizemos o 11 cadastro anos. com 11 anos. Fizemos o cadastro e aí começamos a pegar a lona. A gente pegava essa lona, a minha mãe pegava uma, eu pegava outra. Aí a gente punha aqui nas costas, atravessava Fernão Dias, ia para casa e tinha uma semana para costurar. Então de manhã eu ia para escola, à tarde eu voltava e costurava a lona com a minha mãe. Uma costurava de um lado, outra do outro e assim a gente ia fechando. Terminou, você entregava e custava em média o seu serviço R$ 100. Então, naquela época, eu conseguia fazer pelo menos o quê? Uns R$ 300 por mês. Eu achava aquilo o máximo. Nem era real nessa época. Nessa época, acho que já era real, porque era 90 e pouco. Ai, não sei se era real, tá? Pode ser que eu tenha. Não, eu acho que foi em 94 que veio o real. Isso, 94 que veio real. É isso mesmo. Então não era real ainda, mas É. ganhava alguma coisinha, tá? Sim. Ganhava alguma coisinha. E aí, o que aconteceu? Mas já Depois, era alguma coisa. já era alguma Pô, coisa. Então, o que eu fiz com o primeiro dinheiro? Eu dei pra minha mãe, a gente comprou um armário de cozinha, porque as nossas panelas ficavam em caixas, porque a gente não tinha móveis. Então, olha só, eu hoje olho pra minha realidade e sou tão grata, mas tão grata, tão grata. E quando eu não me vejo grata, eu relembro pra eu ter gratidão Exato. o tempo inteiro. Cá, a gente não tinha armário de cozinha, então nossas panelas ficavam numas caixas e pratos. O sofá era doado, sempre alguém doava o sofá. E tem uma foto assim minha que eu sempre publico e foi um sofá que a gente ganhou. E sabe, rack, estante? Não tínhamos. A minha mãe pegava a tábua de passar, punha ali um lençol e fazia daquilo um rack. E pra gente, ok, não é que tava tudo bem. Não tava bem. Se eu falar que tava bem, eu tô mentindo. Eu não me conformava. Mas eu precisava entender como é que eu tinha que fazer pra chegar até lá. Com 14 anos, eu quis trabalhar. E trabalhar de maneira seletista. Então, eu fiquei sabendo, conheci uma outra amiga, a Michele. Fiquei sabendo que ela trabalhava no supermercado Bergamini. E pedi e entreguei um currículo. E pedi pra ela me ajudar. E eu sempre contei com a ajuda de muita gente. Então, assim, muitas pessoas me ajudaram ao longo dessa jornada e eu faço questão de lembrar de cada uma delas. Sim, isso é legal. E ela me arrumou uma vaga no supermercado Bergamini, lá no Jardim Brasil, na Zona Norte de São Paulo, na periferia da Zona Norte de São Paulo. E aí você vai entender como o universo, né, como Deus faz preparar as coisas de uma maneira brilhante para nós.
Foi o meu primeiro trabalho seletista. De manhã eu ia para a escola, quando eu voltava eu ia para o supermercado. Eu trabalhava das 2 às 10 como operadora de caixa. E trabalhei Das ali 2 às das 10. 2 às 10. E a minha mãe ia me buscar todo dia no Não, mas com supermercado. 14 anos, né? Naquela época podia, Exato. hoje em dia, Hoje em dia não imagina. pode. E a minha mãe me buscava todos os dias à noite, eu saía do supermercado, ela estava na porta me esperando. Então veja o que é um treinador, né? Veja o que é realmente o foco de uma mãe em fazer uma filha dar certo. A minha mãe, honestamente, ela é para mim é o melhor exemplo e ela conseguiu fazer uma filha dar certo. Sim. Isso sem muitos elementos, né? Mas só com o quê? Com a preocupação, com a garra, a persistência e o treinamento dela. Incentivo, né? E incentivo. E aí, depois eu consegui, né, com a ajuda de uma outra pessoa que me ajudou muito, que assim, que realmente eu falo que ele foi um anjo que Deus mandou na minha vida. Comecei a namorar, ele era mais velho do que eu mais nova, mas ali ele realmente transformou a minha vida, porque ele me tirou do caixa, transformou e falou: não, a partir de hoje você só estuda, você não trabalha mais. Então eu deixei de ser operadora de caixa, comecei a estudar, entrei na universidade, e aí ele pagou o curso de inglês, espanhol, e eu fui e eu pude me desenvolver, e eu pude crescer. E aí, com isso, eu te falo que assim, eu comecei a trabalhar muito cedo. E aí, muito cedo, eu saí da minha casa, eu saí de casa. Por quê? Porque minha mãe não aceitava o namoro, porque minha mãe era muito treinadora. Então, Rígida, né? rígida. Então, ela não aceitava que eu namorasse um cara mais velho. Ela não aceitava isso. Para ela, isso não existia. E aí, ela falou assim: eu vou acabar com esse namoro. E aí, o que eu pensei? Olha só, né? E talvez cada um interpreta do jeito que quer. Uns podem interpretar como: nossa, a menina jovem casou com um cara mais velho porque o cara tinha dinheiro. Não, eu não enxerguei dessa maneira. O que eu enxerguei? Que para eu transformar a vida da minha família, eu tinha que sair de lá. Porque se eu permanecesse lá e se eu perdesse aquela oportunidade, ia ficar na mesma energia, né? a gente ia ficar todo mundo vivendo a mesma coisa. Isso. E essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Por que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida? Porque eu tinha alguém que me ofereceu uma oportunidade. E eu abracei essa oportunidade com unhas e dentes. Eu permaneci sendo a melhor aluna da universidade, eu permaneci sendo a melhor aluna de todos os cursos que eu passei, eu permaneci me dedicando dia e noite, noite e dia, para você ter uma ideia. Eu sou tão regrada quando eu realmente tenho um objetivo, Cá, que na época que eu terminei a faculdade e eu precisava prestar o exame da ordem, eu não ia me conformar, eu não ia aceitar não passar. E eu sabia que era muito difícil. Eu era tão regrada que eu tinha, durante o meu período de estudo para passar na OAB, eu tinha colado na parede todos os horários. Eu tinha horário para tomar banho, eu tinha horário para comer, eu tinha horário de diversão, ou seja, de assistir um pouco de televisão e dispersar. Eu tinha horário que eu ia estudar direito de família, direito penal, tudo regrado. E eu não abri mão de seguir à risca exatamente todo o cronograma, o projeto que eu desenhei. Eu só parei no dia que eu passei na OAB. E eu prestei o exame da OAB uma única vez. Então, eu fiz a primeira fase, totalmente regrada. Depois, para a segunda fase, eu também me dediquei e continuei. Eu não tinha cinema, eu não tinha diversão, eu não tinha viagem, eu não tinha absolutamente nada. Era foco. Então, eu sou muito focada. Então, as skills que me trouxeram até aqui foi, primeiro, visão. Então, eu sempre, desde pequena, entendi. E hoje eu entendo com maior clareza que a minha visão sempre foi maior que a minha condição. Força, muita força. Então, eu tive força para deixar a minha família para trás, com 16 anos de idade, colocar uma mochila nas costas Tem e que ter ir coragem. embora. Tem que ter muita coragem. E ir embora, porque eu sabia que aquela era a minha única e maior oportunidade de mudar a minha vida e mudar a vida deles também. Então, eu tive força, tive coragem, tive visão e tive muita resiliência, porque mesmo depois de ter passado na OAB, mesmo depois de ter iniciado a minha carreira, a gente enfrenta muita resiliência, né? A gente precisa ser muito resiliente, melhor dizendo, porque a gente enfrenta muitos desafios. E aí eu fui entendendo e fui desenhando esses desafios como realmente uma fonte de energia. Então, os desafios, eles me alimentam. E hoje eu consigo entender que eu sou o tempo inteiro desafiada. E eu me alimento da adrenalina, eu me alimento da velocidade, eu me alimento desses desafios. E eu pude sair de uma advocacia tradicional, porque quando eu decidi sair de lá da minha comunidade,
Eu não decidi me tornar apenas e tão somente uma advogada. Não, eu realmente decidi. Eu vou sair da minha comunidade, eu vou ser advogada, porque eu sempre quis ser advogada, Que legal. sempre quis. Então eu vou sair da minha comunidade, eu vou me tornar uma advogada, mas eu não vou ser qualquer advogada. Eu preciso fazer a diferença. E ao longo de 19 anos, né, de carreira, eu fui entendendo quais eram as áreas que o meu perfil mais se amoldavam. Pra você ter uma ideia, uma vez eu fui fazer uma entrevista no Pinheiro Neto e É, eu não passei na entrevista. Ah, eu era ruim? Não. Aquele não era um ambiente para mim. Por quê? Porque eu era muito arrojada para os exato. padrões normais de uma advocacia, né? Eles querem alguém que siga Exato. a cartilha de um jeitinho diferente. Não é o seu Exato, não perfil. é meu perfil. Não. Então eu sou uma pessoa mais prática, mais didática, mais bateu, levou, né? Então o meu perfil ele não se amolda a qualquer ramo do direito. Eu apanhei um pouco, tá? Eu apanhei, não foi sempre flores. Não, claro que não. Apanhei um pouco antes de achar o meu lugar. E um belo dia, né? Depois, então eu trabalhei em grandes bancas do direito, né? Da advocacia. Eu cheguei a trabalhar em um dos maiores escritórios da América Latina, isso em 2007, 2008. Era um sonho entrar lá. Só que quando eu entrei, eu acabei passando por algumas situações assim, algumas coisas que a vida, né? Algumas peças que a vida nos prega. E engravidei, tive meu filho, que realmente foi um dos melhores presentes que eu tive na vida e que realmente me deu muito mais energia do que eu já tinha. Só que um belo dia, eu trabalhando, um cara passou por mim e ele disse assim: você é uma advogada de recuperação de crédito. Você é uma mulher de recuperar dinheiro. E eu falei, cara, esse cara tá viajando na maionese. Ele falou, vou te tirar dessa área e vou te colocar para trabalhar com o banco X, porque o seu perfil é para recuperar dinheiro. Olha Eu lá. falei, mas eu nunca fiz isso na vida. Ele falou assim, mas você vai fazer. E depois que você entrar, nunca mais você vai sair. E realmente nunca mais eu saí. E quando ele me deu esse posto, e eu fiquei com muito medo. Por que eu fiquei com medo, Cá? Eu não podia perder o emprego. E assim, quando você é promovida, você tem duas possibilidades, né? Quando alguém te promove. Isso eu aprendi na vida. Ou você vai dar muito certo, ou de lá você vai pra rua, porque não tem volta, É. né? Então, quando alguém te promove, cara, tem que dar certo. Tem que dar certo. Se der errado, você tá na rua. Então, esse era o meu maior medo. Eu falei, caraca, e se der errado, esse cara vai me mandar embora, o que eu faço? E aí, novamente, eu peguei todas as skills que me formaram, né? Que me trouxeram, que me levaram até aquele estágio. E aí, o que eu pensei? Foco. Eu vou focar nisso de noite, noite e dia. E eu vou me tornar uma das melhores. Resiliência, eu vou resistir. Então, eu vou tomar muitos nãos do devedor na cara, mas eu vou continuar persistindo. Eu não vou me conformar com o primeiro resultado. Eu não vou me conformar com o primeiro cenário. Então, aparentemente, talvez esse devedor não tenha nada, mas eu tenho que me aprofundar. Eu tenho que começar a trabalhar em camadas. E com isso, eu fui criando métodos de como eu deveria fazer para recuperar aquele dinheiro. E aí, a minha maior preocupação é que o cliente que estava entrando no escritório naquele momento era um cliente muito grande, é um banco muito famoso aqui no nosso país. E, paralelo a isso, essa área seria uma área modelo Modelo. no escritório, ou seja, cara, tinha que dar muito certo. E deu tão certo que esse cliente continua até hoje no escritório, nesse escritório. Vieram muitas outras áreas, muitos outros segmentos desse banco. Hoje esse escritório ele é um dos maiores, né, uma referência em recuperação de crédito para banco. E de lá eu recebi o convite para ser head do departamento jurídico de um grande fundo de investimentos aqui em São Paulo. E essa foi a minha maior virada de chave. Eu já tinha todas essas skills. Eu potencializei tudo isso entrando no lugar certo, num lugar que foi feito para mim, que é o mercado No de, mercado de. de crédito, que é o mercado de antecipação de recebíveis. Quando eu entrei naquele fundo de investimentos, que na época nem era fundo de investimentos, na época ainda era securitizadora, primeiro eu fiquei em choque, porque era um universo completamente diferente, né? Então, emprestar dinheiro, um banco empresta dinheiro de uma forma, com certas condições, um fundo de investimento, uma securitizadora, uma factoring, ela antecipa recebíveis com outras análises, né? É outro universo, é outro tipo de cliente. Só que quando eu comecei a entender esse universo, eu disse, nunca mais eu quero sair daqui. E aí eu me tornei uma das maiores recuperadoras de ativos para o mercado de antecipação de recebíveis. Por quê? Eu peguei a visão, o que eu vi?
baixa concorrência. Tem É. pouquíssimos concorrentes. São pouquíssimos os concorrentes, são pouquíssimos advogados que entendem o mercado de crédito, o mercado de antecipação de recebíveis para recuperar dinheiro, né? Eu peguei a minha força, a minha coragem, a minha resiliência, o meu método de trabalhar em camadas e ali eu realmente transformei a minha vida financeira. Transformei a vida financeira da minha família, dos meus filhos e é justamente esse propósito que eu quero comunicar para o mundo. Que às vezes você está trabalhando numa área e você está batendo ali, dando murro em ponta de faca, talvez não é para você, né? Talvez você não, ali não é Você só não tá enxergando do jeito que tem que enxergar, né? Às vezes tem uma exato. coisa aqui do ladinho que é aquilo, mas você fica insistindo. Isso vale pra tudo, relacionamento, pessoas, trabalho, não é? Exato. Áreas, pra tudo. Para tudo. Porque você não tá conseguindo ter uma visão do todo, né? Ampla. Ampla. Você não tá tendo visão. E aí, o que que eu fiz? Eu fiquei durante 9 anos nesse fundo, fui head, eu cheguei a ser um dos maiores salários do fundo de investimentos, né? Eu tava com a minha vida financeira tranquila, estabilizada, e em 2021 eu me demiti. Eu pedi demissão. Me chamaram de louca, né? Não os diretores do fundo, Mas mas todo mundo que você todo falava, me mundo. demiti, nossa, você tá louca, você tava Exato. estabilizada. Pós-pandemia, Ainda porque era pandemia, ainda era 21, pandemia né? 21, então a gente não sabia o que realmente ia acontecer com o mundo. A forma de trabalho mudou, tudo mudou. E aí eu pedi demissão em 2021. E realmente fundei o Barbosa Maia Advogados, o escritório especializado em recuperação de crédito para o mercado de antecipação de recebíveis. Logo na sequência veio a nossa outra empresa, que é a Negociato, a empresa educacional, para justamente passar essa visão, essas skills, todos esses elementos que nos fizeram chegar até aqui, obviamente aliados, né, aos princípios em relação à mulher, em relação ao nosso desenvolvimento, em relação às oportunidades. Então, é um apanhado de elementos, Cá, que me fizeram chegar até Até esse aqui. momento, até aqui, e o que eu quero, e a minha visão de futuro. Então, é isso que eu ia perguntar. E a visão de futuro? Exato, e a minha visão de futuro. E aí, hoje, qual é a minha visão de futuro, né? Dizem muito por aí, e aí os grandes, eles dizem que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, hoje, nós fazemos um trabalho, né, incisivo, a gente participa de grandes grupos de empresários, empresários como um todo, tanto dentro do nosso segmento de crédito, como também no direito, com advogados, mas também com contadores, né? Enfim, hoje a gente investe muito em conexões, em networking, mas também em conhecimento. Eu sei que somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, e aí é sempre muito importante você ser o mais burro da mesa. Então eu Exatamente. continuo nessa busca, eu adoro sentar e realmente não entender sobre absolutamente nada do que estão me dizendo, mas ao mesmo tempo eu quero levar para o nosso país uma outra forma de fazer direito, né? Hoje eu falo, quando alguém me fala, o que que você faz? O que que você é? Você é advogada? Não, eu sou empresária, né? Eu sou empresária do ramo jurídico, porque hoje eu não quero ser só vista como advogada. Eu sou parte integrante do negócio do meu cliente. O meu cliente, ele não me procura só quando ele tem problema, só quando ele vai recuperar o dinheiro. O meu cliente, ele me procura como conselheira, Isso. como parte integrante do business dele, justamente para fazer a diferença. E eu não contribuo só sob o ponto de vista legal. Eu contribuo sob o ponto de vista negócio, comercial. Porque eu não me limitei a ser apenas e tão somente uma advogada. Eu justamente busco ferramentas, busco elementos para contribuir de maneira significativa para o meu cliente. E a minha visão hoje de futuro a gente, graças a Deus, a gente tá num caminho, né, numa vertente, numa subida muito grande, significativa para o nosso negócio. Então, nós começamos numa salinha de 30 metros quadrados, pequena, eu e meu assistente, que é meu irmão, né, que fez direito também, enfim, e começou só eu e ele. Hoje a gente tem 15 colaboradores, 15 pessoas que estão conosco, que nos veem como referência do mercado, que realmente nos miram, né, porque nos miram realmente como um objetivo, querem crescer conosco. Então o nosso escritório, graças a Deus, ele tem avançado de maneira significativa dentro do mercado, nossa empresa de cobrança também, mas hoje o meu grande e maior projeto é no setor educacional, é o ramo educacional. Então, hoje a gente olha para o Brasil, Cá, a gente tem 1,5 milhão de advogados. É advogado saindo pelo ladrão, é muito advogado. Então, se a gente fizer uma média,
150 advogados para 150 brasileiros para um advogado, Sim. né? Então é muita gente. Só que ao mesmo tempo, a gente sente uma área que é muito carente de bons profissionais, que ao mesmo tempo muitos estão se degladiando em áreas que já estão meio que, não é área saturada, né? Porque não existe mercado saturado, mas áreas que talvez estejam um pouco mais desgastadas ou que talvez possam ser engolidas talvez por IA e coisa assim do gênero, mas que talvez não sejam tão rentáveis, enquanto a gente geme todos os dias por mão de obra qualificada dentro do nosso segmento de crédito. Então, a minha empresa educacional, a gente quer fazer isso, quer mostrar, olha, aqui tem um ramo do direito, cara, que pode te ajudar a faturar de 6 a 7 dígitos por ano. Não, e nada melhor do que você, que galgou isso, de treinar e especializar pessoas nisso. Exato. Porque não deve ter, mesmo que a pessoa faça uma pós-graduação e tal, é diferente, às vezes, de pegar alguém que já passou por tudo isso, chegou onde chegou e falar, ó, essas são as facilidades, é aqui que você tem que ir, é por esse caminho, né? Uma mentoria ou mesmo um treinamento aí específico que você possa dar. Eu acho que esse é o grande diferencial. Exato, exato. Esse é o caminho. Até porque, dentro do nosso segmento de antecipação de recebíveis, a gente comenta que é treinar perfil. Então, às vezes, a gente pega um advogado que ele nem é tão qualificado tecnicamente, só que o perfil dele é muito bom. Entendi. Então, a gente consegue, com metodologia, com treinamento, treiná-lo, deixá-lo preparado para atender de maneira significativa esse mercado. E quando você acerta a mão, quando você conquista a confiança do cliente, quando você conquista e traz os resultados, realmente você se torna imbatível sob o ponto de vista trabalho, sob o ponto de vista técnica, sob o ponto de vista resultado, né? Por exemplo, até lá no escritório, a gente tem lideranças, mas mesmo assim eu participo de absolutamente tudo. Então eu gosto sempre de participar estrategicamente, eu gosto de saber quais são os casos. E aí teve uma oportunidade que uma advogada chegou para mim e falou assim, ó, esse caso aqui é irrecuperável. Eu falei, para mim não existe caso irrecuperável. Porque se ele tiver uma bicicleta e essa bicicleta estiver disponível, nós vamos achar essa bicicleta. Então, aprofunda, tenta mais um pouco, investiga, espera. Ele vai dar sinais, Sempre. o devedor vai dar sinal, né? Até acho que tinha um filme muito interessante, acho que foi um filme do assalto ao Banco Central, uma coisa assim, que acho que eles não podiam gastar o dinheiro, uma coisa assim, o fruto do roubo não podia ser gasto. Só que em dado momento um dos ladrões não aguentou, foi lá e comprou já um carrão. Então já começou a dar sinais. É a mesma coisa o devedor. Então ele vai ficar escondido durante um tempo, depois ele acaba dando sinais. E aí é nesse momento que ele está desprevenido, que ele não está preparado, que você vai atacar. Ou às vezes a gente vai, obviamente, desconstruindo todas as camadas que ele criou. Mas por que é um mercado que eu me identifiquei muito, né? Porque eu gosto muito de desafios. Eu sou movida por desafios. E quanto mais difícil, melhor para mim. Melhor eu me estimulo, eu vivo daquilo, né? Uns chamam de crise de ansiedade, pode até ser, mas eu ressignifiquei minha crise de ansiedade, eu transformei minha crise de ansiedade em trabalho, tá tudo certo para mim. Eu sou uma pessoa que começa a trabalhar às 18h30, então nenhum mentorado meu, ninguém que trabalha comigo vai escutar aquela balela de que eu tenho que ficar fora da operação, de que eu tô a vida inteira viajando. Esse não é meu perfil, tá? Não foi assim que eu cheguei até aqui, não é isso que eu ensino. Eu sou uma pessoa que eu começo a trabalhar às 6h30 da manhã e termino às vezes às 10, às 11, às vezes meia-noite e por aí vai. Por quê? Porque essa tal crise de ansiedade que alguns dizem que eu tenho, eu ressignifiquei isso e transformei isso e canalizei isso pro meu trabalho. E tá tudo bem. Meu marido entende perfeitamente isso, meus filhos também. Óbvio que eu tenho momentos de qualidade com eles, isso que é importante. né? Eu tenho momentos de lazer, então eu viajo, eu passeio, eu me distraio. A gente precisa aproveitar o que a vida nos deu. Sim, a gente precisa exato. usufruir. Não é só trabalho, né? Não é só trabalho, então a gente precisa usufruir. Mas ao mesmo tempo, minha mente está condicionada a fazer o que tem que ser feito. Então, se eu tiver que fazer, eu vou fazer da melhor forma possível, eu vou entregar e depois que o resultado estiver ali, aí eu vou usufruir. A minha mente veio nesse padrão durante 42 anos, né? Que foi o padrão que a minha mãe me colocou para mim, foi a regra que ela estabeleceu. Para você ter uma ideia, eu sou uma pessoa que eu não gosto de passear os domingos. Olha que louca, né? Você vai achar. Eu não gosto de passear os domingos. Todo mundo que me conhece, convive comigo, sabe que aí na minha casa vai no sábado, vai na sexta. Domingo só se for uma coisa muito importante, dia dos pais, dia das mães. Por quê? A minha mãe,
quando a gente era pequeno, ela dizia que domingo à tarde era o momento de se preparar para a semana. Mas todo mundo, muita gente tem essa questão, né? É. Eu também não gosto. Depois das 5 horas da tarde, eu quero estar na minha casa no domingo. Eu também. A não ser que seja um negócio assim muito. Você vai abrir uma exceção, né? Mas geralmente eu faço isso também. Exato. Então, assim, domingo, às vezes alguém me chama para um almoço. Ok, almoço eu vou. Ah, vai ter almoço na minha casa. Almoço a gente tem. Não me chama para jantar no domingo. Não. Só quando é um caso muito extremo também. Exato. Eu sou da mesma. Mas eu não era assim. Jura? Eu não era assim quando eu era mais jovem. Eu falo que agora eu fiquei velha. E aí eu fico cansada e tal. Mas eu sou dessas também. Às vezes eu vou almoçar na minha mãe e tal. Aí eu falo pra ela, vou pra casa, era umas 3 horas. Mas por quê? Eu falei, porque eu tenho que fazer minhas coisas, quero lavar minha roupa, quero olhar minhas coisas, quero ficar com meu cachorro, quero ler meu livro, porque o meu negócio é ler, né? Eu sou como você, assim. Eu sempre gostei muito de estudar. Sim. Estudo bastante, estudo várias áreas. E tenho 4 pós-graduações, falo 4 idiomas. Então, assim, eu sempre estudei muito. Sim. E estudei toda a parte também energética, depois a parte, Sim. você sabe, né? Toda a minha trajetória. Mas é uma coisa que eu tinha parado de fazer de hobby, porque a gente precisa ter uma válvula de escape, Sim. né? Um hobby. Sim. A minha sempre foi viajar. Mas a gente não pode viajar todo final de semana, né? Exato. E aí eu precisava achar um jeito de falar, eu preciso descansar, porque é isso, eu trabalho muito também, como você. Sim. Mas eu tava me sentindo exausta, energeticamente, assim, de vários tipos. E eu sempre li muito, mas li muita coisa técnica. Porque a gente sempre tem que ler pra gente ficar antenado, pra entender, pra saber das coisas e tal. E aí, do começo do ano pra cá, eu decidi que eu ia criar alguns hobbies novos. Então, agora eu tô fazendo pilates como um hobby. Sim. Não, porque eu, atividade física, faço musculação e tal, mas não era muito um hobby, faço pilates. Fui fazer aula de música, piano. Olha que legal. Então, eu fiz aí algumas aulas. Não me deu muito bem, parei um pouco, mas eu vou voltar. Fiz cerâmica e meu negócio é voltar a ler. Mas aí agora eu leio coisas mais leves, assim. Tá. Então, no domingo é um dia que eu gosto de voltar. Daí eu leio um livro. Eu gosto mais de ler do que assistir TV, série, essas coisas. Leio o meu livro, fico lá, tomo um chá. Eu falei, eu tô tudo velha. Mas eu não era assim. A minha mãe nunca me ensinou isso, não. Meus pais são festeiros. Eles minha mãe, sempre na casa da minha mãe, sempre tem coisa. Se eu ficar lá no domingo até 10 horas da noite, tem gente, tem jantar, tem movimento, sempre tem meu primo vai, minha prima, sempre leva alguém, sempre tem gente. Gasta toda a sua bateria social, Exato, né? gente. Eu falo, eu já tenho que lidar com muita gente durante a semana, não é? Ai, então. A gente faz muita reunião, tem que ver muitas pessoas. É isso que eu falo, né, Cá? Porque eu falo assim, gente, é o dia, é de segunda a sexta, atendendo pessoas, atendendo time, clientes, fazendo reuniões. Você sabe que essa questão do hobby que você comentou, engraçado. Eu acho que eu participei de um podcast faz alguns meses e me perguntaram qual era o meu hobby. Você acredita que eu não soube responder qual era o meu hobby? Porque a gente não tem, porque é workaholic. Aí eu pensei, gente, eu não tenho hobby, que tipo de ser humano sou eu, né? Não, mas eu tava nessa crise existencial. E eu fiquei com medo de falar assim, qual que é o seu hobby? Trabalhar. Então, mas não é. Não é. Então, o meu era esse também. Aí, no final do ano, eu tive uma crise existencial. Eu falei, cara, eu não tenho um hobby. Meu hobby é dormir. Porque o que acontece? Que delícia, quando eu tô cansada, eu tenho um tempo livre, eu faço o quê? Vou dormir. Ai, revigorante isso aí. Mas não é um hobby. Não, eu também me peguei. Eu falei, cara, ele me perguntou, falou, qual é o seu hobby? Eu, cri. Então. Aí eu falei, meu Deus, será que o único hobby que eu tenho na vida é trabalhar? Aí ou viajar, mas é o que é isso, a gente não pode viajar sempre. Exato, aí eu pensei, aí o que eu pensei? Eu falei, putz, mas hobby é alguma coisa que você tem que fazer com certa frequência. Então, assim, eu adoro viajar. Só que nos últimos anos eu viajo, graças a Deus eu tenho um time que dá conta, então até um cliente ontem me perguntou, ele falou, mas você só participa de podcast, você só em evento, você só palestra, quem que cuida dos meus casos? Eu falei, eu tenho um time, né, abençoado, eu tenho um time. E mesmo assim, você tá sem receber algum tipo de e-mail meu, ligação? Ele, não. Eu falei, então tá tudo resolvido. Agora, quando eu parar de responder, você se preocupa. Mas é um cliente que a gente tem um pouco mais de proximidade. Mas aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, tá bom, um hobby viajar. Tá, mas eu não consigo viajar. Eu não consigo viajar mais, assim, por distração, férias. Eu só consigo viajar 2 vezes ao ano. Eu não consigo viajar, férias, distração, se não for em janeiro ou julho. Mais em janeiro por conta do recesso forense, né? Que o fórum pra vocês, fecha. Mas julho eu consigo. Só que esse ano, julho terminou hoje, né? Hoje, último dia. Julho eu não consegui viajar.
Eu tinha programado uma viagem para João Pessoa para visitar um cliente que temos em João Pessoa. Eu programei uma viagem para o Rio de Janeiro para visitar um cliente que temos no Rio de Janeiro. Não visitei ninguém. Fiquei aqui, tá tudo certo. Aí tem outras viagens programadas, mas é para palestrar e por aí vai. Aí o que eu fiquei pensando, Cá? Hoje, se você perguntar para mim, Patrícia, qual é o seu hobby? Eu vou dizer uma coisa, não quero ser criticada e também quem quiser pegue sua crítica e guarde só pra si, coma com arroz e feijão. O meu hobby é assistir Netflix. E tá tudo bem. Cara, eu amo assistir É o que eu tô Netflix, te falando, o meu eu gosto de ler. Meu, às vezes eu saio do escritório, engraçado. Mas é um tempo seu que É um você tempo tem só pra, meu. pra distrair, porque a gente precisa Exato. disso. Ó, semana passada, tipo, teve um entrave no escritório bem delicado e tal, e eu saí muito chateada do escritório, saí bem chateada, muito chateada. E aí eu falei, não vou ligar o computador, eu vou pra casa, são 7 horas da noite, eu vou pra casa. Olha o meu hobby, gente, anota aí. Eu faço um café com leite, que eu sou a velha do café com leite. Eu faço um café com leite, ou eu como com pão com manteiga, um cuscuz. Ai, cuscuz dele. Subo pra salinha de TV, ligo uma série aleatória, a qual eu não vou prestar atenção, tá? Mas é só pra eu escutar o som do fundo. E eu fico lá distraída. E quando termina os capítulos, eu tomo meu banho e vou deitar e vou dormir. É revigorante pra mim. Então, Gente, eu amo série. eu gosto de série, mas eu tenho uma série favorita do mundo, que é Friends. Ah, você falou. Eu É. lembro, você falou. Então, quando eu tô me sentindo assim, a primeira coisa que eu faço é pôr. Eu já assisti várias vezes, né? Eu sei de cor. Mas eu ponho, porque daí é isso, eu não vou prestar atenção, eu não tenho que pensar. Você já assistiu? Eu não tenho, eu escuto em inglês e eu já Sim. entendo. E eu dou risada todas as vezes. O meu cachorro fica me olhando, às vezes ele não entende por que que eu dou tanta risada. Porque eu não sou essa pessoa de ficar rindo nem nada. Mas é tão gozado porque me transforma meu humor. Sim, Então, eu também. Então é isso. É. E tá tudo bem, a Você gente falou tem que de, achar. você falou de Friends. Eu, por exemplo, olha que coisa louca, né, gente? Mas tudo bem. Quem me conhece sabe, normal é que eu não sou. É. Aliás, quem é normal hoje em Ninguém, dia, né, de gente? perto Ninguém é ninguém. normal. De perto ninguém é normal. Você acredita que eu gosto tanto? Eu gosto de algumas séries, né? Por exemplo, eu gosto de Grey's Anatomy. Ah, eu também gosto. Amo Grey's Anatomy. Também gosto. Amo. Mas Já- das antigas, das né? antigas. Depois Isso. ficou muito chato. É. Pós-pandemia ficou chato. Então eu amo Grey's Anatomy. Então eu volto e assisto os episódios. Então, eu também, os primeiros- velhos. Exato. E eu amo Suits. Ah, eu adorava também. Cara, eu sou apaixonada. Mas eu gostava até quando tinha o Mike. Depois que ele saiu, Então, não, eu assisti tudo. eu também. Só que o Harvey Specter, né? Esse é o nome dele. Você Harvey. Harvey. Você Harvey. que é fluente. Harvey. Harvey Ok, Specter. exato. Você acredita que quando eu tenho algum caso que Não, eu. ele é demais. Juro pra você, quando eu tenho algum caso no escritório, gente, que é emblemático, eu assisto, porque ele me. Não, mas ele é muito Ele me perspicaz. Ele me é. inspira. Aí eu fico pensando, cara, eu sou muito chonga. Não, mas é bom. Porque é um seriado muito bom. Mas eu adorava também. Até o Mike. Depois que ele Exato. saiu. E aí tem uma amiga minha, a Valéria, uma grande amiga minha, a Valéria Messina. E a gente trabalhava juntas, né? E ela falou pra mim, você é o Ravi de saia. Você é o Ravi de saia, você sabe, Então. né? Aí eu falo pra ela, juro, eu chamo ela de baiana até hoje. Aí, por quê? Aí que tá, né? Porque baiana, quando eu entrei no escritório, ela era minha chefe. E eu tenho eu sou filha de nordestino, então eu tenho manias de nordestino, gente. Eu como cuscuz com leite e manteiga, como buchada de bode, sarapatel, eu como essas coisas, eu adoro, adoro. Então, assim, tem coisas que são coisas da região da minha mãe e a gente gosta, feijão de corda e por aí vai. Eu adoro feijão de corda. E aí eu falava pra ela, aí eu falava pra ela, vamos comer comigo. Ela falava, você é uma baiana mesmo, né? E ficou. Então a gente tem uma amizade de 15 anos e até hoje a gente não trabalha mais juntas e ela me chama de baiana. E ela falava, baiana, ou baiana, você é o Ravi de saia. E quantas as vezes que eu tenho alguma coisa, algo emblemático, eu ligo meu marido e fala, de novo essa Mas série? fala que eu preciso pensar Eu preciso fora pensar. da caixa. Preciso Mas é isso pensar aí. fora da caixa. Então, assim, hoje o meu hobby é assistir séries. Ah, e muda muito, tá? Por exemplo, há uns 2, 3 anos atrás, eu era a rata do CrossFit. Então. Eu participava de competição, eu media, por exemplo, o meu desempenho, quanto de peso eu levantava, eu ia pro CrossFit pela manhã e à noite. Eu passava sábado e domingo competindo, gente. Que loucura. Loucura! Ai, mas quanto que é o meu PR, ou PR, né, que chama PR, bababá. Então eu era a rata do CrossFit. Em 2015 nasceu o Felipe, meu filho caçula, que hoje tem 10 anos, né?
E aí eu engordei muito na gravidez dele. E olha, por isso que eu falo que eu não sou normal, tá? Aí um belo dia e tal, meu marido até sabe dessa história, enfim, não é segredo pra ninguém. Eu fui pulsar no computador dele, aí fui lá no Facebook, tinha lá as últimas consultas. Quando eu olhei a última consulta dele, tinha uma loira com umas coxas enormes, malhadas. Eu falei, desculpa a palavra, que porra é essa? Menina, eu fiquei passada. Eu falei, ah, é? Agora eu vou emagrecer. Vou ter Agora eu vou umas pra coxas academia, assim também. eu vou ter umas coxas dessas e ele vai ver. Ele passou 400 dias se explicando em relação àquela loira que tava Tem lá. que se explicar até hoje. Até hoje ele tem que explicar pra mim. Menina, eu fui pro CrossFit e eu comecei CrossFit, dieta, Nutri. Aí eu comecei CrossFit, musculação e fui ficando virei rata de academia. E isso, cá, eu arrastei Mas, até mas a 2021. atividade física é muito bom. Muito bom. Até 2021 eu realmente, tanto é que eu tenho um box de CrossFit até hoje na minha garagem. Que agora virou o quê? Um varal. Virou um varal. A gente estende tudo lá. Estende camiseta, estende tapete, virou um varalzão. Aí meu marido até ontem falou: tem que tirar essa porcaria daqui. Falei, calma, que eu vou voltar a treinar. Ele falou, que dia? Eu falei, ai, sei lá. Então, antigamente, o meu hobby era CrossFit. Tô puta, CrossFit. Alguém me xingou, CrossFit. Perdi um caso, porque acontece, Acontece. né? CrossFit. Hoje não. Hoje tô puta, vou pra casa, vou ficar em posição Tomar fetal, café com vou leite. tomar um cafezinho com leite, ligar uma sériezinha, comer um cuscuzinho com leite, um pãozinho com manteiga. Então eu sou velha, me tornei isso que eu falo, né? Você acabou de falar, a gente vai mudando, vai mudando. Os nossos gostos, eles mudam. Hoje eu tenho preguiça de, por exemplo, ir pra festas. Ah, eu também. Meu, eu tenho um baita preguiça. Eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça, gente. Pra me tirar de casa hoje, tem que ser assim, ou é trabalho, e palestrar, podcast, eventos, é trabalho. Então, ou é trabalho, ou realmente assim, tem que ser aquela pessoa do coração, ou tem que ser família, ou algo que realmente faça sentido, porque nem tudo é sobre negócios, né? É. A vida da gente não gira só em torno de negócios. E até fazendo um gancho, essa foi uma reflexão que eu fiz esses dias. Eu falei, caramba, não que eu seja, né, uma pessoa de sucesso, tem muito caminho ainda pra gente perseguir, mas o sucesso é tão solitário, né, cara? O sucesso é solitário. Um empresário é solitário. Solitário. Porque é por isso que eu acho que tem tantos grupos de networking hoje em dia, pra gente poder trocar e falar com as pessoas. Porque é solitário, porque você vai ficando isso, assim. Eu, por exemplo, na pandemia, eu fechei o escritório, e hoje o escritório é só online. Fechei o consultório da parte de terapia, tudo online. Então, eu moro sozinha, eu trabalho de casa sozinha, e eu moro aqui no Ipiranga. Sim. Eu não tenho vontade de ficar pegando... Ontem, por exemplo, eu tive que ir pra Zona Norte, que eu tive uma reunião. Às vezes eu fico pensando, gente, eu não quero ir. Mas eu vou porque é trabalho. Sim. Mas aí se alguém falar assim pra mim num domingo, falar, vamos almoçar lá na Serra da Cantareira? Não. Eu não quero ir. Não quero ir. Eu não quero dirigir até lá. Vamos almoçar aqui no Ipiranga, aqui perto. Vamos até Vila Mariana, porque... No meio do caminho, Pô, cara. porque é isso, a gente fica... É isso, você vai ficando cada vez mais cansada, sem vontade, porque você tem que socializar muito durante a semana. Exato. Então você quer ficar mais quieta na sua. Você falou de festa. Ontem eu tive aniversário de uma amiga minha que eu conheci num grupo de networking lá na confraria, a Lê Loureiro, dos vinhos. Ela fez 50 anos. E aí, começava às 7 horas. Eu falei, eu vou direto. Porque se eu for pra... eu já tava em casa, mas se eu tiver que tomar banho, me Já arrumar... era, esquece. Pôr lente de contato. Eu falei, eu vou de óculos. Agora eu tô assim. Eu vou de óculos. Lógico. Fui. Aí eu falei pra ela, ó, mas 10h30 eu tenho que ir embora. Ela, não, mas... Vou virar abóbora. Eu falei, eu vou embora. Eu falei, porque eu tenho que dar comida ao meu cachorro, porque eu tenho que isso, porque eu tenho que amanhã eu tenho que atender, tenho que podcast, né? E é isso. Deu 10h30, ela cantou parabéns e eu vim embora, porque eu virei assim agora. Eu também. Porque você fica regrada pra umas coisas. Você... Porque meu horário de sono agora é sagrado. Se eu for dormir depois das 11h30, eu não durmo direito. E foi o que aconteceu. E fica rolando. Exatamente. A gente preza muito, depois, com o passar do tempo, pela qualidade de vida. É isso. Aí eu fico me perguntando, eu até falei com meu marido, né? Eu falei, gato, poxa vida, na minha época de juventude, tinha um lugar, acho que tem ainda, que chama Vila Country. Ainda tem. Ainda tem, né? Ali na Barra Funda. Barra Funda. Eu falei, Francisco Matarazzo, ali na avenida. Eu trabalhava de segunda a sexta. Aí quinta era o melhor dia do Vila Country, né? O pessoal daqui, ixi, a gente denuncia a idade, mas tudo bem. Era o melhor dia do Vila Country. O que eu fazia? Eu trabalhava no Tosini Freire, lá na Líbero Badaró.
Às vezes eu ia pra casa, tomava banho, pegava o carro, ia pro Villa Country, começava às 10, 10 e meia. Eu ficava no show até às 6 da manhã. 6 da manhã. Saía do Villa Country, sentava na calçada, comia um potinho de milho com manteiga, que os Manteiga? meus gostos são Eu também gosto. aleatórios, né? Comia um potinho de milho com manteiga, que era pra restabelecer a sanidade. Entrava no carro, ia pra casa, tomava banho e ia trabalhar. É, mas eu fazia isso também. Mas a gente Cara, tinha 20 anos, 20 e poucos, então, né? Jovem. hoje, se você me chamar pra um aniversário das 10h30, eu tô com sono. Não, então, quando eu tenho que ficar, teve um dia que eu tive um casamento e tal. Cara, fiquei, sei lá, até 3 horas da manhã. No dia seguinte eu tenho chikungunya. Eu tenho dor no corpo, eu tenho uma vontade de. Fiquei. Domingo eu tava acabada. E aí era no interior, eu tinha que voltar dirigindo ainda. Chikungunya, muito bom. Eu tenho chikungunya, cara. Uma sensação, uma coisa ruim. Falei, gente, tô ficando muito velha. Aí você fala, meu Deus, por que eu tomei? Por que eu tomei 3 taças de 3 vinho? taças de vinho, meu Deus do céu, se eu soubesse, teria tomado só água. É tipo isso. Cara, Não. é surreal o corpo da gente, né? É, mas A 40. máquina vai entrando num desgaste. As minhas amigas falavam isso. As minhas amigas, são umas amigas mais velhas. Quando você fizer 40 anos, você vai falar. Falava, ai, gente, é só um ano, mas faz diferença. Faz diferença, faz muita diferença. diferença. Muita diferença, assim, muita diferença. Faz diferença. Então tudo muda, né? Muda o gosto, muda as prioridades, muda os amigos, Muda. muda tudo, muda tudo. Muda tudo. E aí a gente, na verdade, acho que a gente vai estabelecendo prioridades, né? Então hoje, por exemplo, minha prioridade. Hoje, de segunda a sexta, né? Eu tenho minha prioridade os negócios, o escritório, até por conta da responsabilidade que eu tenho primeiro comigo, com a minha Sim. família, mas primordialmente com os meus clientes, Eu com os sou nossos assim também. colaboradores, com as pessoas que dependem da gente, que querendo ou não, poxa vida, então eu tenho 15 colaboradores, são 15 famílias, É isso. né? E aí dessas 15 famílias, seus filhos e por aí vai, então é todo um sistema que a gente tem que se manter de pé, fazendo com que ele rode, funcionando de maneira coerente, da melhor maneira possível. Tem nossa família, que é nosso maior patrimônio, né? E isso é indiscutível, inegociável, o tempo de qualidade com os filhos, com o marido, com os meus cachorros, que são meus filhos. Então, assim, eu também total, meu critiquem quem quiser, mas Buca e Hans, eu tinha Buca, Hans e Doris. eu lembro quando ele faleceu. A Doris, ela veio antes do Pedro. E ela era uma chau-chau ela era muito dócil. Nossa, a Doris sim, foi um dos primeiros amores que eu tive. Só que ela teve, muito novinha, ela teve piometra, com 1 ano. Ela nunca teve um cio, você acredita? E aí, com piometra, com 1 ano ela teve piometra, quase morreu. Aí a sorte que nós conseguimos trazer aqui naquele hospital que fica na Vila Mariana, um bem famoso aí, tá? Eu sei. Fez uma cirurgia de emergência e ela sobreviveu, graças a Deus. Só que depois ela ficou muito arisca. E a Doris, ninguém podia passar a mão nela. Ela só tinha um dono, que era eu. Só. E todo mundo ela mordia. Então ela chegou a morder minha avó 7 vezes. O meu cachorro morde também. Ele me morde também. Ela uma vez quase arrancou a orelha da minha mãe. Só que o meu morde pouquinho, porque ele é um maltês. A show era terrível. Meu irmão foi uma vez dormir com ela na cama. E no meio da noite eu acho que ela sonhou. Ou ele ou ela, alguém sonhou. Eu sei que ela se assustou e ela mordeu ele. Ele levou pontos, 26 pontos daqui até aqui. A minha mãe, ela mordeu uma vez, uma ocasião, que a minha mãe foi querer abraçar ela, ela não gostou, a orelha da minha mãe. 8 pontos. Ela nunca me mordeu. Pra você ter uma ideia, da minha ligação com ela era tão grande do respeito, e assim, mesmo ela tendo mordido todo mundo, era inegociável isso, tá? A gente nunca jamais ia doar, ia sacrificar. Muito pelo contrário, entendeu? Aí a gente até, às vezes, a gente foi muito criticado porque teve uma vez que a Doris mordeu uma amiga minha. 26 pontos é bastante. É bastante. Ela mordeu uma amiga minha e eu falei pra minha amiga. Eu falei, você que tá ocupando o lugar dela. Esse lugar é dela. Assim, as pessoas que chegam na minha casa, eu já falo. Cara, Deus não gosta que põe a mão. Não põe. Exato, não põe a mão nela. Não passa a mão nela, não abrace. Porque era inegociável. A cachorra tinha um lugar dela. Aí meu marido, quando a gente começou a namorar, ele falou, essa cachorra manda na casa. Eu falei, sim. Enfim. E aí, o que aconteceu? A Doris viveu por 16 anos e teve uma ocasião que eu me lembro até hoje, né? Eu fui... Acho que o meu irmão tava meio que conversando com a namorada e a Doris se assustou e a Doris foi mordê-la. Quando a Doris foi mordê-la, eu peguei e tirei ela do cenário. Ela virou e a boca dela, eu sinto a boca dela até hoje, tô lembrando. Ela colocou a boca aqui. Na hora que ela colocou a boca, só que engraçado como eles têm raciocínio, eles conhecem, não mordeu, né, Ká? Ela pôs a boca dela e eu falei, Doris, não!
Ali, se ela teria feito um estrago no meu rosto. Ela soltou. Não, ela nunca me mordeu. Então, os Deus, ele faz o movimento de morder, pra mim. Ele faz... Mas ele não aperta. É, a Doris também. Ele põe a boca, mas ele não aperta. É. A mim. Agora o outro Mas vai o meu vacilar. pai, a minha irmã, ele já mordeu. Mas é que como ele é muito pequeno, Tudo bem, não é faz tu- é. nada, assim, demais. Mas ele morde É. também, ele é bravo. E a Doris viveu conosco 16 anos, né? Uma vida. Uma vida. E assim, foi uma das despedidas mais difíceis, né? Eu tive algumas despedidas difíceis ao longo da minha vida, mas a despedida da Doris foi uma das mais difíceis, assim, porque Seu primeiro filho. Exato. E eu sabia que ela não estava mais ali. Tanto é que, assim, ela já estava bem, ela comia, mas ela comia por instinto, né, Cá? Então, eu sabia que ela não estava mais ali, porque ela não reconhecia mais a gente. Ela estava sofrendo muito, a levamos para o hospital, ainda ficou internada. Eu ainda quis tentar, né? Eu ainda quis tentar. No final do dia, quando eu fui feliz visitá-la, um médico me chamou, um veterinário, e aí ele disse para mim, ele falou, ela não tá mais aqui. Ela come, se alimenta e faz as necessidades por instinto, mas ela não tem mais o sentimento. A gente sabe que o cachorro não tem raciocínio, né? Mas ele tem, ele tem alma, tem sentimento. É comprovado cientificamente que ele nutre por nós um sentimento de mãe para filho. Sim. Ele falou assim: e como você quer lembrar dela? Eu falei, feliz, correndo. Ele falou, então, ela tá numa cama, ela não anda mais. Inclusive, a gente tinha que mudá-la de posição, porque já estava fazendo escaras, então. sabe? E aí ele falou, deixa ela ser feliz, porque no mundo espiritual o cachorro volta a andar, ele volta verdade. a correr, como se nada tivesse acontecido, né? Ele não lembra. E aí foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei. Deve ser difícil, E foi né? muito difícil dar adeus para ela, né? E eu lembro dessa cena como se fosse hoje. E guardo ela no meu coração. E aí até meu irmão falou, vamos comprar outro show-show. Eu falei, não, show-show só vai existir aquela ali. Eu já tinha o Hans, e olha que engraçado, né? O Hans, meu cachorro chama Hans von Kelsen. Entendi. Hans Meu é Zeus. Hans von Kelsen foi o criador da teoria pura do direito. Você acha? E eu tenho a Bucanas Maia. Meu Deus do céu. E aí eu tenho o Spitz e uma Bulldog. Essa Bulldog, essa baixinha, ela dá uma surra nesse Spitz. Menina, o bichinho apanha todo dia. Tadinho. E são filhos pra mim, são como se fossem filhos. E eles nutrem por mim um amor de mãe. Mas o meu também. Quando eu viajo, o Hans, a Buca não. A Buca, eu falo que a Buca é mais vagabunda, ela vai com todo mundo. Então, mas o Hans, ele leva 2 dias pra comer. O Zeus, como ele fica com os meus pais, ele come. Mas quando eu chego de viagem, ele tem ódio. Ele fica mais ou menos 1 dia e meio sem falar comigo. É mesmo? Ele não me dá oi, ele não faz nada. Ele fica assim, ó. De raiva. Puto da vida. Puto. E são esses momentos que eu tenho de lazer, sim. de felicidade, que é conviver com meu marido, com os meus filhos, com os meus cachorros, desfrutar da casa, descansar, assistir Netflix, tomar café com leite, isso aí. gente. Cara, são coisas impagáveis. É isso aí. Bom, chegamos no nosso horário. Sim, sim. A gente falou bastante, mas pra finalizar, queria que você deixasse uma mensagem, se quisesse deixar uma mensagenzinha pra alguém, enfim, falar alguma coisa. Fica à vontade, porque agora foi muito bom o nosso bate-papo. bom. Quero te agradecer muito. Eu que agradeço pelo Foi muito convite. divertido. A gente fala de vida. Eu me emocionei umas 2 vezes você contando da sua história. Eu sou meio chorona, até que eu não chorei hoje, mas geralmente eu choro. Também, eu geralmente choro. Eu geralmente choro nos podcasts. Assim, é muito gratificante a gente poder olhar para trás e ver a construção, né? Eu sempre já tive momentos de crises existenciais, assim como a gente estava conversando agora há pouco, de eu realmente olhar e falar, o que eu tô fazendo aqui? Qual é o propósito aqui? Eu tenho muita tranquilidade sobre o meu propósito, sobre a minha existência, sobre realmente o que Deus designou para que eu... Isso não é sobre religião, é sobre o que a gente acredita, né? Designou para que eu fizesse aqui. Eu não acho que a gente veio para cá só para comer arroz, feijão e pagar boleto e ir no banheiro, É o que eu brinco, sempre falo, né? Mesma coisa. A gente precisa entender qual é o significado da nossa existência aqui. E eu olhar para trás e ver 42 anos, que óbvio, né? Eu espero que você ainda tenha muito mais anos de vida e de existência, e aí é Deus que vai determinar. Mas olhar a construção,
E a diferença que a gente faz na vida das pessoas, né? Porque às vezes você consegue atingir de maneira significativa, de maneira positiva a vida de uma pessoa que você nem sabe. É E isso. vai passar anos e ela vai virar pra você e falar assim: nossa, por conta daquele podcast, Camila, que você um belo dia visualizou e teve a coragem de fazer isso, eu um dia tal ouvi, aquilo transformou minha vida, aquilo me motivou. Então eu acho que tudo que a gente faz, Cá, absolutamente tudo, tudo é observado. Ah, Então, ele é sim. observado pelas pessoas que estão aqui vivendo conosco, né, em conjunto nessa matéria, mas também é observado por Deus, também é observado pelos anjos, né? E tudo, de certa forma, todo bem que você faz, ele vai voltar para você triplicado. Mas eu também entendo que nada vem de graça. Absolutamente nada vem de graça. Nada cai do céu a não ser chuva e bênção. Só que mesmo assim, Deus, o universo, a sorte, ou quem você quiser chamar, ele precisa te pegar trabalhando. Você tem que fazer a sua ação para isso, né? Exato, você precisa estar posicionado. E estar posicionado não é, ai, Não, manda para não. mim. Não. Estar posicionado é estar em movimento. É isso aí. E o que eu tenho muito claro é que Deus sempre me pegou trabalhando. Desde os 11 anos, Deus sempre me pegou trabalhando. Eu sempre estive trabalhando. Eu sempre estive em movimento. Eu sempre estive fazendo acontecer. Então, nada, absolutamente nada caiu do céu. Eu também acredito que, paralelo a isso, existem coisas que já estão desenhadas para você, Camila, para mim, Patrícia, para você, Maria, Josefa, Gabriela, Amanda, ou qualquer pessoa que esteja nos assistindo, nos vendo. Eu acho que já está desenhado, a sua porção já está separada. Só que como é que você vai fazer para chegar até lá? Como é que você vai fazer? Qual o caminho que você vai trilhar para alcançar essa poção? Tem um quadro, e aí quando eu fui no Louvre, acho que foi no Louvre que eu vi, do... Ai, como é que é o nome? Do Da Vinci lá, aquele famosão, né? Eu acho que é dele. Se eu estiver falando besteira, me desculpe. Mas tem um quadro específico que traduz isso que eu vou dizer. Tem um quadro em que o homem está apontando para Deus, ou eu acho que é Deus ou um anjo, mas tem uma pequena distância entre eles nessa pintura. Por que tem essa distância entre eles? Eu até ouvi isso num podcast. Será que Deus não poderia, porque Deus tem todo o Tem poder, todo ele o é poder. onisciente, onipresente, onipotente, de ir lá e te alcançar pela mão? Por que aquele quadro traduz e tem uma pequena separação entre o homem tentando alcançar Deus e Deus tentando alcançar o homem? Isso quer dizer que Deus está ali, intacto, parado. Você que precisa entender qual é o movimento que você vai fazer para chegar até lá. Qual é o movimento que eu, Patrícia, tenho que fazer para alcançar a minha poção? Qual é o movimento que você, Camila, vai ter que fazer aqui para alcançar aquilo que está desenhado? Sim. Então eu entendo que o céu já desenhou para mim e já determinou, ninguém na terra vai tirar. A única pessoa que pode tirar sou eu mesma. Exatamente. Então o que o céu desenhou para você, o que ficou determinado para você, a sua poção, ela tá lá, ela tá intacta. Agora, a única pessoa que pode tirar é você mesma. Seja pela inércia, seja pela falta de coragem, seja pelo medo, seja pela preguiça, porque às vezes a gente tem momentos que nós somos preguiçosos, seja pelo pensamento de escassez, seja Sim. eventualmente pela negatividade. Então, assim, eu acho que tem muitas skills, muitos elementos que a gente pode potencializar na nossa vida que vão nos fazer chegar e alcançar essa poção. O tempo é você que vai determinar. O tempo é determinado por você. Nós determinamos o tempo. Nós determinamos porque as coisas vão se movimentar de acordo com a quantidade, com a energia que a gente colocar nelas. Então, se eu decidir trabalhar de noite, noite e dia naquele projeto, com certeza ele vai andar mais rápido porque eu embuti mais força ali. Agora, se eu realmente acho que é um projeto bom, mas eu não tô muito afim de colocar muito movimento, vai ficar meia boca, né? vai levar mais tempo para eu chegar até lá. Então eu entendi muito claro que tudo estava ao meu alcance, tudo está ao meu alcance. Mas qual é a força que eu quero embutir? Qual é o time que eu quero levar para alcançar? Então isso para mim é muito claro e a mensagem que eu quero deixar é essa, que o que o céu já desenhou para você, tá lá, sua poção ela tá guardada, sua parte tá salvaguardada. E ninguém da terra vai tirar. A única pessoa que pode postergar isso ou tirar efetivamente de você é você mesmo. É isso. Isso mesmo. Muito obrigada, adorei a mensagem. Acho que vai ter muitas
insights para as pessoas que vão assistir. Que bom. Então, muito obrigada por você estar aqui. E você também, de casa, compartilha, indica, manda para todo mundo. Que eu acho que cada vez mais as pessoas têm que ter acesso a esses conteúdos que a gente traz aqui. Muito obrigada, até o próximo.